né? Na aula passada a gente falou sobre a atmosfera, foi isso? Então nós vamos dar continuidade agora com um novo assunto, que é a hidrosfera. Quando a gente fala de hidrosfera, vocês têm ideia do que seja a hidrosfera? Hein, gente? O que... Ah, muito bem. A hidrosfera, né, se refere à água, né? A parte líquida da Terra, né? A hidrosfera. Então, a hidrosfera, ela é a camada, né, que é formada por água nos três estados. Quais são os estados? Estado sólido, líquido e gasoso, certo? Isso. Então, a hidrosfera, ela é formada pela água nesses três estados, certo? Então, nós podemos encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso, certo? Então, nós sabemos, né, que o planeta Terra, ele é formado, a maior parte do planeta Terra é formado por água, né? E a menor parte formada por pedras, né, que são as rochas. Então, veja só, nós temos aqui um gráfico que mostra a quantidade de água existente no nosso planeta. Como vocês sabem, a água, né, que existe no nosso planeta, ela não é toda a água que existe no nosso planeta, ela não é potável, certo? Então aqui o gráfico está mostrando, né, a real situação do planeta, né, em relação à água, né, a quantidade de água. Então no planeta Terra, certo? De toda a água que existe no planeta Terra, estamos vendo aqui, ó, que a água doce congelada que existe no planeta Terra aqui, ó, são 2% de água doce, mas que estão congeladas, né, que nós encontramos nas geleiras, né, que se localizam mais no Polo Norte e no Polo Sul. Então, 2% da água doce, ela está congelada. 1%, apenas 1% de água doce acessível, né, ou seja, que a gente tem um acesso para o nosso uso. Então, quando soma os 2% da água congelada com mais 1%, né, da água doce que nós temos o acesso, então, vocês sabem, né, que quando soma o total de água que existe, né, no planeta Terra, né, apenas 3% é de água doce, sendo que 2% estão congeladas e apenas 1% é acessível a gente, né? É água potável que a gente tem acesso, que a gente faz uso dessa água, certo? Então, nós podemos encontrar a água em vários lugares, não é isso? Então, quais são os lugares que nós podemos encontrar a água? Vocês sabem me dizer? Nos rios, nos mares, oceanos, nas calotas, né, de gelo. Nós também podemos encontrar a água na atmosfera também, né? Nós encontramos água também nos organismos dos seres vivos, certo? Então, o nosso corpo, ele também é formado por água, né? Então, o corpo das pessoas, o corpo do ser humano, né? 70% do corpo do ser humano é formado por água. Apenas 30% de nervos, de ossos, de pele, entendeu? 70% do nosso corpo é formado por água. No Brasil, presta atenção, no Brasil, cerca de 16% de toda a água doce do planeta está concentrada nas bacias hidrográficas, que são as áreas de drenagem de água para um curso, né? Quando fala nesse curso, em geral, é um rio principal e seus afluentes, certo? Então, que 16% da água doce no planeta, de todo o planeta, 16% está aqui no nosso país, certo? Então, essa água doce é essa que forma todos os rios brasileiros, todas as bacias hidrográficas. Então, todas as bacias hidrográficas brasileiras, certo? Elas possuem o rio principal
e tem os seus afluentes, certo? O rio principal é aquele que recebe a água. O afluente, ele vai despejar sua água no rio principal, que daqui a pouco a gente vai ver essas partes do rio, certo? O que é o afluente, o que é, né, a foz de um rio, tudo isso. Então, o Brasil, certo? As bacias hidrográficas do Brasil, elas são muito extensas. Então, todo o território brasileiro possui bacia hidrográfica em todas as regiões, né, do nosso país. Por exemplo, essa parte aqui, ó, azul, mais escuro, tá vendo? Que fica aqui, ó. Que região é essa? Quem lembra? A região norte. Então, a região norte, né, do Brasil, ela é banhada pela bacia do rio Amazonas. Já essa parte aqui, ó, o azul mais clarinho, aqui é banhada pela bacia do rio Tocantins. Essa parte aqui, ó, esse azul mais escurinho, é banhada pela bacia de quem? Do norte e nordeste. Já essa outra aqui, ó, mais abaixo, o verdinho claro, né, fica a bacia do rio São Francisco. Aí em seguida aqui nós temos a bacia do Atlântico Leste. Esse verde aqui mais claro, ó, é a bacia do rio Paraná. E mais aqui, ó, um verdinho mais clarinho, pega a bacia do rio Uruguai. E essa última aqui, a bacia do Atlântico Sudeste. Então, todo o território brasileiro, ela é banhada por uma bacia hidrográfica, certo? Por exemplo, qual é o nosso estado? Quem lembra aí o nome do nosso estado? Vamos achar ele aqui. Paraíba. A Paraíba. Veja só, a Paraíba está aqui, tá vendo? Vamos ver. A Paraíba, ela é banhada pela bacia de quem? Do Atlântico Norte e Nordeste. Então, aqui passa o rio, né, da bacia Atlântico Norte e Nordeste, no estado da Paraíba, certo? Então, veja só, os rios, como eu falei, eles podem ser formados por água provenientes de quem? De chuvas, de fontes naturais ou pelo derretimento de neves, certo? E veja só, todo rio, né, ele tem suas partes principais, né? E a gente tem que saber distinguir. Por exemplo, nós temos aqui a figura de um rio, né? O rio ele é formado por quê? Pela nascente, ele é formado pelo leito, tem as margens, tem um afluente, tem a foz, certo? Então veja só, o rio começa aqui, ó, na nascente, tá vendo? A nascente é o quê? É o lugar onde o rio nasce, certo? Nascente é o lugar onde o rio nasce. Nós temos essa parte aqui, ó, que é o leito, que é o lugar onde o rio corre, né? Onde correm as águas do rio. Aí nós temos aqui a margem do rio, tá vendo? Margem esquerda e margem direita. Então, a margem do rio são as terras que ficam ao lado do rio. Nós temos aqui o afluente, tá vendo? O afluente é um rio que despeja suas águas no rio principal. Vem esse rio aqui, ó, e tá despejando a água dele nesse outro rio. Então, ele é um afluente. Esse que está recebendo água aqui é chamado de rio principal, certo? Que ele recebe a água dos outros rios. E nós temos aqui a foz, que é o lugar onde o rio despeja suas águas, certo? E os rios, gente, eles têm comportamento diferenciado, né? Por quê? Eles se apresentam de acordo com o relevo e de acordo com o local em que eles se encontram, né? Então, esses rios, eles podem ser classificados como rio de planície ou rio de planalto, certo? Os rios de planície, né, eles correm em locais baixos e planos, né? Não é naqueles terrenos que tem subidas e descidas, não. Os rios de planície são locais planos, em locais baixos. Já os rios de planalto, eles correm com elevações irregulares, né? Com aqueles rios que têm subidas e descidas. Então, os rios de planície, como eles correm em locais baixos e planos,
eles são muito utilizados para navegação. Já os rios de planalto, né, como eles são irregulares, eles não são muito bons para navegação e o aproveitamento deles está o quê? Na utilização das quedas de água que vão possibilitar a construção de usinas hidrelétricas. Porque as usinas hidrelétricas elas são construídas geralmente onde tem rios de planaltos. Por quê? Porque elas vão aproveitar a queda da água para gerar a energia. E os rios, eles também podem ser classificados, certo? De acordo com a variação de volume de suas águas, certo? Em perenes ou intermitentes, né? Intermitentes ou temporários. Tanto faz você dizer intermitentes ou temporários, é a mesma coisa. Então, qual a diferença de um rio perene para um rio temporário, né? Um rio perene, né, é um rio em que ele tem água o ano todo, né? Ele não seca, né? O ano todo ele tem água. Já um rio temporário não. Na época da seca, eles, né, ficam sem água. Na época das chuvas, eles tomam água. Vamos lá. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Estão bem? Vamos lá, começar mais uma aula de geografia, né? Na aula passada a gente falou sobre a atmosfera, foi isso? Então nós vamos dar continuidade agora com um novo assunto, que é a hidrosfera. Quando a gente fala de hidrosfera, vocês têm ideia do que seja a hidrosfera? Hein, gente? O que... Ah, muito bem. A hidrosfera, né, se refere à água, né? A parte líquida da Terra, né? A hidrosfera. Então, a hidrosfera, ela é a camada, né, que é formada por água nos três estados. Quais são os estados? Estado sólido, líquido e gasoso, certo? Isso. Então, a hidrosfera, ela é formada pela água nesses três estados, certo? Então, nós podemos encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso, certo? Então, nós sabemos, né, que o planeta Terra, ele é formado, a maior parte do planeta Terra é formado por água, né? E a menor parte formada por pedras, né, que são as rochas. Então, veja só, nós temos aqui um gráfico que mostra a quantidade de água existente no nosso planeta. Como vocês sabem, a água, né, que existe no nosso planeta, ela não é toda a água que existe no nosso planeta, ela não é potável, certo? Então aqui o gráfico está mostrando, né, a real situação do planeta, né, em relação à água, né, a quantidade de água. Então no planeta Terra, certo? De toda a água que existe no planeta Terra, estamos dizendo aqui, ó, que a água doce congelada que existe no planeta Terra aqui, ó, são 2% de água doce, mas que estão congeladas, né, que nós encontramos nas geleiras, né, que se localizam mais no Polo Norte e no Polo Sul. Então, 2% da água doce, ela está congelada. 1%, apenas 1% de água doce acessível, né? Ou seja, que a gente tem um acesso para o nosso uso. Então, quando soma os 2% da água congelada com mais 1%, né, da água doce que nós temos o acesso, né, dá 3% de água doce no planeta. Mas lembrando que apenas 1% é aquela quantidade que a gente tem acesso. E 97%, né, é de água salgada. Então, veja só. A água doce em relação, né, à água salgada, a quantidade é muito pouca. Oi, Emanuel. Foi eu que perguntei. Pois pergunte. É só o meu que tá gravando, sim? Diz bem, Maria. Como assim?